Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero desejar aqui um ótimo dia para você. Eu quero pedir ao bondoso Deus que te cubra com toda sorte de bênção. Esse é o programa Mudança de Vida, edição de terça-feira. Hoje é dia 26 de maio do ano de 2020. O ano de Davi, o ano da unção de Deus. Nós estamos muito felizes porque temos alcançado conquistas, temos alcançado vitórias em meio a toda esta turbulência. Há um Deus que não nos desampara, há um Deus que não nos deixa só. Por isso nós podemos seguir adiante, seguir em frente, sabendo que o Senhor, Ele é um Deus que em toda e qualquer situação ou circunstância, Ele se fará presente em nossas vidas para nos ajudar e para nos socorrer. O meu bom dia a todos os nossos irmãos, membros, ofertantes e dizimistas da comunidade cristã internacional Renovar. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os nossos irmãos que congregam na nossa sede ali no centro de Mandaguari, na Avenida Amazonas 2220. Irmãos que congregam comigo aqui no centro da cidade de Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. E também os nossos irmãos de Apucarana, na rua Rio Tibagi, número 251. Que Deus abençoe poderosamente os nossos irmãos. E não posso esquecer do nosso xodó, a nossa bebezinha, que é Maringá, na Avenida Lucídio de Held, número 1488, em frente ao supermercado Cidade Canção. Um abraço ao pastor Adão, toda a sua casa, toda a sua família. Que Deus abençoe. Nós estamos ainda com muita cautela na realização dos cultos por conta do Ministério da Saúde, os decretos que cada prefeito em sua cidade eles vão nos apresentando. Então nós vamos adequando os cultos, a abertura da igreja, tempo de reunião, conforme os decretos que nós vamos recebendo. E graças a Deus, em cada um deles nós estamos sendo aprovados. Agora mesmo aqui na cidade de Mandaguari, graças a Deus, a Vigilância Sanitária já esteve ontem, aprovou o salão da Renovar, da nossa sede no centro de Mandaguari, e nós, observando todas as normas, nós estamos conseguindo, já a partir desse domingo, já conseguimos realizar um culto com 30% da capacidade total de membros da igreja. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que até domingo passado eu tive 15 pessoas por conta desse último decreto. Nesse domingo eu já posso ter 60 pessoas numa contagem geral. Então nós aumentamos as cadeiras da nossa igreja. E você que está aí me ouvindo, me acompanhando pelo Facebook ou pelo aplicativo da Motivasat, eu quero lhe pedir um favor. Avise aos demais irmãos que agora o distanciamento foi feito pelos fiscais. Nós estaremos mantendo todas as regras e não haverá nenhum tipo de problema. E é claro, domingo agora, por exemplo, eu vou começar a reunião às 9 horas da manhã em ponto. 10 horas da manhã eu termino a reunião. Então nós estaremos realizando um culto que vai ter como de duração 60 minutos, apenas isso. Então todos os irmãos que comparecerem no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, na nossa igreja sede em Mandaguari, você já vai ver o distanciamento, cada um vai estar ali bem acomodado. Teremos água com um pano embebido em água e água sanitária para passar os pés, né, para evitar todo tipo de contato. Precisamos também que todos estejam indo com máscaras, então cada um leve a sua máscara para não ter problema algum. Se um deles passar pela nossa igreja, ele vai ver que está tudo dentro das normas, não vai ter problema nenhum, não vai gerar nenhum tipo de problema para a nossa igreja. Então, meu irmão e minha irmã, você está aí convidado. Estou começando o programa Mudança de Vida nessa terça-feira, trazendo uma boa notícia. Você que hoje é terça-feira, não, amanhã, quarta-feira, você que estará indo em uma das duas reuniões lá na nossa igreja,
14 ou 19h30, você vai perceber que na sala à esquerda, para quem entra na igreja, está lá fixado a aprovação da vigilância sanitária na igreja, dando-nos liberdade para poder cultuar o Senhor nosso Deus. Então, você se alegre com esta notícia e leve essa notícia às demais pessoas, para que assim nós possamos continuar cultuando, servindo e adorando ao Senhor nosso Deus. E eu quero pedir também que você já vai compartilhando este programa e vai interagindo comigo. Nós temos 2 canais de interação. Nós temos o Facebook, que você pode dar o seu joinha, mandar o seu coraçãozinho. Você pode fazer do Facebook um pedido de oração. Escreva o nome da pessoa que você queira que estejamos orando por ela. Ou também você pode, pelo WhatsApp, você pode estar mandando o teu pedido de oração e certamente nós estaremos orando por essa pessoa, por uma causa que você possa estar passando ou enfrentando. Eu sempre, todos os dias, eu menciono o telefone, o número do WhatsApp da Motiva Sat, para que você tenha esse número na sua agenda, você adicione aí no teu WhatsApp também, e querendo interagir conosco, basta mandar uma mensagem que nós estaremos orando, atendendo o teu pedido de oração, ou se precisar de uma dúvida, se precisar de um conselho, de um bate-papo, certamente eu me disponho, falo também em nome do Bispo Isaac Souza, nós não deixaremos de te atender. O telefone aqui da rádio, da Motiva Sat, o WhatsApp, o DDD é 44 e o telefone é 998976833. DDD 44, o número é 998976833. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, você coloca lá aos cuidados do pastor Valdo, manda o teu pedido de oração, ou faça a tua pergunta no que eu puder estar te ajudando, aconselhando, o que eu puder estar fazendo para te ajudar, para ser canal de bênção na sua vida, pode ter certeza absoluta que assim eu estarei fazendo. Então, por favor, compartilhe aí o programa Mudança de Vida desta edição de terça-feira, ou no WhatsApp, vamos trocar ideias. Você também pode baixar esse aplicativo, você que não tem, já habituou-se a acompanhar o programa pelo Facebook, mas você tendo o aplicativo também no teu celular, você vai ter uma programação de uma excelência muito grande, você vai estar ouvindo louvores, você vai estar ouvindo pregações. Hoje aqui na Motiva Sat, o período da manhã ele já está preenchido. Começamos o programa Mudança de Vida às 9, vou até 9h45, 9h50. Às 10 da manhã entra a minha esposa, a pastora Fátima Figueiredo, com o programa Entre Elas, que inclusive está fazendo aí um sucesso. As irmãs, por onde nós temos ido, têm ouvido o programa e têm gostado do conteúdo que a minha esposa tem passado para ela. E olha, queridas que estão aí, de repente ouvindo o programa, e você também acompanha o programa da pastora Fátima, só eu sei o empenho, o esforço e a dedicação que ela tem para realizar cada programa aqui. Ela levanta cedo, ela dorme tarde, ela pesquisa, ela estuda, ela lê muito, ela procura trazer um conteúdo satisfatório. E Deus tem honrado o esforço dela, Deus tem honrado o empenho, Deus tem honrado a dedicação. A prova disso é quando nós nos encontramos com as irmãs nas igrejas por onde nós passamos, e elas, alegre, diz: pastora, eu me tornei a sua fã, pastora, o teu programa tem sido bênção. Então isso é algo que alegra o nosso coração, e percebemos que todo o esforço, todo o empenho e toda a dedicação está trazendo um resultado positivo, positivo na vida das irmãs. Eu fiquei devendo um abraço que era para ter mandado ontem, eu acabei esquecendo. Mas a nossa irmã Raimunda de Osasco, da Praça do Salgado,
uma pessoa queridíssima, uma pessoa que eu e a minha esposa amamos demais. Ela, o filho, o marido, o irmão Aparecido, pessoas que para nós é de uma valia muito grande. Ela também acompanha pelo aplicativo o nosso programa. E irmã Raimunda, me perdoe porque ontem eu falhei por esquecer de mandar esse abraço. Mas olha, hoje, ainda no começo da semana, graças ao bom Deus, eu estou lembrando e me mandando aqui o meu carinhoso abraço à minha irmã Raimunda, o seu marido e o seu filho e nora. Que Deus abençoe essa família abençoadíssima. A irmã Raimunda, ela é uma testemunha de um milagre de Deus e uma pessoa que nós temos um carinho imenso por ela e por toda a sua família. E a todos os nossos irmãos lá da cidade de Osasco que nos ouve, a irmã Célia, as filhas da irmã Célia que de vez em quando me mandam um alô, e tantos outros irmãos que congregavam comigo no antigo ministério, ali na Praça do Salgado. Deus abençoe a vida desses irmãos e faça com que eles continuem firmes, coesos na palavra de Deus, para que assim nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor o quanto antes, porque Ele está voltando, Ele vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para este grande momento. Estendo o meu abraço para a Itália, onde está a minha netinha Esther, missionária Silvia, missionária Cristiane e todos os demais irmãos que participam pelo aplicativo ou pelo Facebook, assistem e acompanham a programação da Motiva Sat. Não sei se a dona Marlene, minha mamãe, está ouvindo. Se tiver, um beijo, minha mãe, eu te amo. E todas as demais mamães, né, todas as pessoas que têm as suas casas, suas famílias, os seus compromissos, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, porque nós sabemos muito bem, hoje, nesta atual conjuntura que o mundo vem enfrentando, o que nós precisamos ouvir são palavras de ânimo, de conforto, de edificação. E que então, meu querido e minha querida, que Deus ele te abençoe, dando-lhe força, dando-lhe ânimo, dando-lhe coragem, para que você vença mais um dia. O dia está apenas começando, mas eu tenho certeza que nós venceremos mais esse dia, nós passaremos mais um dia pela prova e entoaremos no final do dia um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixe-me aproveitar e dar mais uma recomendação para os irmãos antes de nós entrarmos nesse assunto acerca da vontade de Deus. Hoje, terça-feira, em 2 horários, às 3 e às 7h30 da noite, eu estarei na nossa igreja aqui em Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495. Eu vou estar orando juntamente com você, pedindo a Deus um socorro pela tua vida. E meu irmão, minha irmã, eu tenho dito aqui na rádio e lá na igreja, nós estamos em um momento onde nós como igreja precisamos orar. Nós precisamos todos os dias clamar ao Senhor. E se hoje nós temos a oportunidade de nos unir e em um breve tempo orar, clamar, ouvir uma ministração, ainda que breve, uma meditação, isso faz muito bom para a nossa alma, isso faz muito bem para o nosso espírito. Então você que precisa de um socorro de Deus, você precisa de uma intervenção divina, você precisa que Deus ele venha de encontro à tua necessidade, eu estou te convidando para que você esteja hoje comigo, se você quiser às 3 horas ou às 19h30. Hoje amanheceu muito frio, né? É tanto que eu vi aqui no aplicativo do Climatempo que eu tenho, aqui em Jandaia estava fazendo 4 graus, agora estava com 10 graus, sensação de 8. Então nós estamos ainda em uma manhã muito gelada e certamente que o dia também vai ser assim. Vai ser um dia bem gelado, um dia com ventos. Algumas pessoas têm receio de sair porque vai estar andando na rua, né? Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, mas escolha o teu melhor horário, tá? Escolha, porque hoje nós temos falado isso aqui, o culto que nós estamos realizando não é um culto relaxado,
É um culto que precisamos obedecer os critérios de que é ordenado pela prefeitura, pelo governo. Então nós fazemos sempre um culto de 45 a 60 minutos para que os irmãos participem e depois eles possam estar indo embora. Então hoje, mesmo com frio, mesmo com esse tempinho gelado que nós estamos enfrentando, você pode estar comparecendo na nossa igreja hoje, seja às 3 horas da tarde, como às 19 horas e 30 minutinhos. E vamos orar juntos, vamos clamar a Deus um socorro pelo Brasil, um socorro por todo esse mundo, um socorro pelas pessoas que estão perecendo por não estar conseguindo vencer esse vírus, vencer esse mal que está assolando toda a terra. Amém? Está aqui todas as recomendações que eu precisava passar, todas as informações que eu precisava estar passando para você. Agora nós vamos estar falando um pouco mais sobre a vontade de Deus. Quando nós falamos da vontade de Deus, nós precisamos entender alguns princípios desta vontade de Deus. Em cada acontecimento na vida, seja ela pessoal ou não, a vontade de Deus sempre estará envolvida. Por exemplo, existem diferentes aspectos da vontade de Deus. Para você entender melhor, todos nós também aqui, nós temos vontades. Eu tenho uma vontade, é só um exemplo, tá? Eu tenho uma vontade de viajar e conhecer os Alpes suíços. Eu tenho vontade de conhecer o estado do Amazonas. A gente acorda com vontade. Eu estou com vontade hoje de tomar chocolate. Eu estou com vontade de tomar um chá bem quente. Outros, eu tenho vontade de tomar um café puro ou um café com leite. Uns têm vontade de comer algo doce na manhã, outros têm vontade de algo salgado. A vida é assim. Em tudo que envolve a vida, nós sempre teremos uma vontade. E essa vontade, ela tem por objetivo satisfazer o meu eu, satisfazer o meu ego. Existem aspectos que diferenciam a vontade de Deus, e isso é fundamental que nós entendamos. Ora, para você ver, para você ter uma ideia, em um nível pessoal, todos os eventos das nossas vidas ocorrem de acordo com a vontade de Deus. Não temos controle absoluto acerca do que nós podemos ou não podemos fazer. Nós não temos esse controle. Por exemplo, você não tem controle, você simplesmente nasceu na família que você hoje faz parte. Você não teve o controle disso. Você não teve o controle para escolher a mãe, escolher o pai, escolher a rua, escolher a casa, escolher a família. Nós sabemos que se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, levá-la para a eternidade, levá-la para o céu, nós sabemos também que desceremos à sepultura. Hoje pela manhã, um pastor, meu amigo lá da cidade de Osasco, pastor Paulo Júnior, da Assembleia de Deus do Campo de Madureira, ele postou uma homenagem a um pastor que eu não o conheci, que ontem ele foi recolhido para a eternidade. Isso é uma realidade. Mas nós não temos o controle disso. Você sabe o dia que vai fechar os olhos para a eternidade? Você não tem controle disso, querido e querida. Nós não temos esse controle nas mãos. Então tem aspectos na vida que nós não conseguimos ter domínio. Nós não conseguimos ter o controle total. Eu tenho essa vontade, se eu quiser dormir tal hora, acordar tal hora, comer tal coisa, ir ali e acolá, isso é uma vontade, mas ela não quer dizer que é uma vontade absoluta que rege a minha vida em um todo. Então existem dois aspectos da vontade de Deus que eu quero chamar a tua atenção, que é o secreto e o revelado. A vontade secreta de Deus é aquela que rege todo o universo. Por isso que ontem eu li com você Gênesis capítulo de número 1, foi Deus que fez o universo. Você pode perguntar assim, por exemplo, tá? Por que Deus, ele fez, todo mundo conhece pinguim. Por que Deus ele criou o pinguim, que é uma ave, mas não voa? É isso. Foi a vontade secreta de Deus de ter feito. Ele é um pássaro completo,
mas ele não voa. Ele tem as asinhas, ele só caminha, mergulha muito bem, mas ele não voa. Você não sabe quantas estrelas tem em toda a dimensão do céu. Não adianta nós queremos descobrir, porque nós não vamos conseguir. A profundeza total de um mar, ninguém consegue saber, pode deduzir, porque até um submarino, quando ele vai submergindo, chega uma hora, a pressão é tão grande que ele pode explodir. Então tem coisas na vida que nós nos preocupamos e é tão desnecessário. A vontade secreta de Deus aplica-se também em nossas vidas. Porque se ele tem esse domínio, se ele tem esse controle, ele permite que essas coisas venham acontecer e nós ficaremos sem respostas. Não adianta ficar questionando, não adianta ficar brigando, não adianta ficar perguntando, não adianta. O melhor a fazer é aceitar. Então, quando eu sei que existe uma vontade de Deus secreta, que está regendo alguma área da minha vida, cabe a mim aceitar. Por isso que eu comentei ontem, e eu repito, nós não podemos, em um velório, por exemplo, chegar para a pessoa que perdeu o seu ente querido e dizer a ela, isso foi a vontade de Deus. Isso não foi a vontade de Deus. Todos nós estamos destinados a esse fim. Agora, a permissão, a vontade permissiva é outra questão que eu vou tratar até sexta-feira. Vontade secreta, vontade revelada e essa vontade permissiva. Ele permite que as coisas aconteçam. Então, nós vamos chegar lá, tenham paciência. Mas a vontade secreta e a revelada é algo muito interessante, porque o que eu quero primeiro, quero tentar inculcar, quero tentar fazer com que você pelo menos se convença disso. A vontade revelada de Deus encontra-se aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 29. Se você quiser aí, você pode abrir. Marque esse versículo, porque eu vou enfatizar as duas condições, os dois aspectos da vontade de Deus, secreta e revelada. Deuteronômio 29 e verso 29. Deuteronômio 29 e verso 29. Diz assim: as coisas encobertas, olha, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Primeira vontade, encobertas ou secreta. As coisas encobertas ou secretas são para o Senhor nosso Deus. Ponto e vírgula. Porém, as reveladas. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, uma coisa eu sei, tudo aquilo que é uma vontade secreta ou encoberta é um propósito de Deus e ponto final. Acabou. Eu não tenho como tentar descobrir o porquê que algumas coisas acontecem e eu fico sem resposta. Eu fico sem uma saída, eu fico sem uma solução. Então eu automaticamente me convenço que aquilo foi um desejo, uma vontade de Deus, que Deus ele simplesmente decretou pelo seu poder, colocou um ponto final e a questão acabou, findou. Não se fala mais nisso. Ponto final. Agora, é muito interessante porque se a vontade de Deus, ela precisa reger a minha vida, ela precisa seguir a minha vida em um todo, para que então eu descubra cada dia e cada vez mais a vontade de Deus na minha vida. O texto, no final, na parte C, ele diz que é para que nós cumprimos todas as palavras da lei.
Então, eu vou me adequar à vontade de Deus mediante a sua palavra. Eu descobrirei a palavra de Deus através da sua palavra. Nós vamos encontrar isso na fala do próprio Senhor Jesus. Ele diz: a minha fome, a minha sede é cumprir a vontade de Deus. E nós descobrimos qual foi a vontade de Deus, porque Deus permitiu que ele fosse julgado, condenado, crucificado, e tudo isso num grau de violência hediondo, mas cumprindo assim a vontade de Deus, trazendo como resultado positivo para as nossas vidas a remissão dos nossos pecados e a nossa comunhão com Deus, porque a muralha da separação, da inimizade entre o homem e Deus foi rompido no Calvário, dando-nos assim acesso livre a Deus. Então Deus, através de Cristo Jesus, cumpriu-se a vontade, cumprindo-se a vontade, a humanidade foi beneficiada pela morte vicária de Jesus no Calvário. Percebe? Lá em Mateus 26, a partir do verso 36, quando o Senhor estava no Getsêmani, e ele ora, ele pedindo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que a semana, aquela chamada semana da paixão, seria uma semana de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação, de derramamento do seu precioso sangue, da sua morte, do seu corpo dependurado em um madeiro. Mas ele disse: faça a tua vontade. A tua vontade é ela que precisa prevalecer. Então, para que você entenda um pouco mais essa questão, a vontade encoberta ou a vontade secreta de Deus, nós nunca teremos um conhecimento, nunca teremos uma resposta, nós nunca saberemos a razão, o motivo e a causa. Por quê? Porque fala de uma vontade dele. É essa vontade que ele quis, acabou. Eu aprendo simplesmente a aceitar. Mas quando o próprio o escritor de Deuteronômio, quando Moisés ele diz na lei que as coisas que são reveladas são para nós e para os nossos filhos, então passaremos a descobrir que a minha vida e a tua não pode ser uma vida que nós iremos viver ao nosso bel prazer. Não podemos viver ao bel prazer, não podemos viver de qualquer forma, porque nós vamos bater cabeça, porque nós vamos ter perdas, porque nós vamos ter sofrimento. Então, o que eu devo fazer? Eu vou. Por isso que a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão gloriosa, ela é tão majestosa, que ela nos ensina o passo a passo da vida. Eu queria muito que você que está aí me ouvindo, se você puder, evidentemente, você pudesse até interagir no Facebook ou no WhatsApp, escrevendo alguma experiência que você teve na sua vida, de algo que você teve vontade de fazer. Nossa, eu estou com uma vontade de fazer isso, seja um projeto, um sonho, um empreendimento, seja lá, não sei, o casamento, o primeiro filho, a porta de emprego, o curso que você foi estudar e você se decepcionou. Depois você percebeu que aquilo ali foi um desejo, foi uma vontade, mas depois veio frustração, veio decepção, veio perda. Se você teve uma experiência como essa, divida comigo, porque eu sei que todos nós, inclusive eu, já tive experiência na minha vida, que fiz as coisas pela minha vontade, fiz as coisas pelo meu querer, e claro, eu tive perda, eu tive sofrimento, eu tive decepção. Então, o que nós devemos fazer? A resposta nós encontramos na carta de Tiago, no capítulo de número 4. Olha o que diz Tiago,
capítulo de número 4. Olha só o que diz aqui a carta de Tiago, capítulo 4, e versículo de número 13. O título do verso de número 13, para ter compreensão dos versículos a seguir, diz assim: a fabilidade dos projetos humanos. A fabilidade dos projetos humanos. Aquilo que faz falir um projeto humano. Aí ele diz assim: eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O verso 15 é a chave da descoberta da vontade de Deus em nossas vidas. O verso 15 é a chave. Então, o apóstolo diz o seguinte: não diga eu vou fazer, eu vou ganhar, porque esta é a tua vontade. E esta vontade nossa, ela é uma vontade pecadora, porque ela vem da nossa carne e não da direção de Deus. Aí está a resposta de muita desilusão, de muita decepção, de muito choro. Coisas que nós poderíamos ter evitado, coisas que nós poderíamos ter superado na vida, ao invés de ter enfrentado, entrado de cabeça, mergulhado a fundo e ter tido a decepção que nós tivemos. Se você que está aí me ouvindo, homem, mulher, quer fazer alguma coisa da sua vida, motivado pela tua vontade, eu te aconselho a parar. Eu te aconselho a você ficar um pouco mais quieto, a você respirar fundo, procurar descansar no Senhor e orar. E na tua oração, você dizer: Senhor, se o Senhor quiser e se eu tiver vida, permita que isso aconteça. Permita que isso dê certo. Você já se aventurou na vida, já perdeu dinheiro, você já teve desilusão e decepção. E vai continuar vivendo assim? Vai continuar mantendo os teus desejos e as tuas vontades, atropelando assim a vontade de Deus na tua vida? Se nós quisermos experimentar a vontade de Deus, estou com um texto aqui na minha cabeça, mas eu vou segurá-lo por um momento. Mas se você quer experimentar a vontade de Deus, exercite em primeiro plano o que está escrito no versículo de número 15. Se Deus ele quiser, vá. Se Deus ele quiser, faça. Se Deus ele quiser, as coisas vão prosperar. As coisas vão dar certo. As coisas vão para frente. Eu não consigo lembrar agora a passagem, mas o apóstolo Paulo, ele estava em uma viagem para fazer, infelizmente eu não consigo me recordar agora, e ele queria ir a essa região, não lembro se Pantífia, não lembro, infelizmente. E quando ele desejou ir, o Espírito do Senhor o impediu. Você vai dizer, mas pastor, a vontade do coração do pregador Paulo era levar o evangelho, era pregar salvação, era ganhar alma. Por que que houve esse impedimento? Por que que ele não conseguiu fazer a viagem, não conseguiu desenvolver o empreendimento de evangelismo? Porque o objetivo do seu coração era pregar e ganhar vidas, almas para o reino de Deus, mas o Espírito o impediu, porque ele sabia muito bem
que lá na frente, Paulo ele poderia sofrer alguma coisa. Ele poderia estar em uma região e pessoas poderiam tirar-lhe a vida. Então Deus, para poupá-lo, impediu. Tem coisa na vida que não é perda. Tem coisa na vida que é ganho. Tem coisas na vida que nós ficamos pensando e questionando e querendo saber o porquê que aquilo aconteceu, por que passamos ou enfrentamos determinada situação. E então nós descobrimos que aquilo que nós fizemos foi apenas e tão somente a nossa vontade e o nosso desejo. E para você ter uma ideia maior, quando nós queremos que Deus ele dê essa direção, nós nos apegamos em evidências que muitas vezes acaba só enganando e fazendo com que a coisa torne-se mais confusa ainda. Eu hoje, queridos, eu aprendi muito na minha vida porque perdi muito também, sofri muito também, fiz sociedade com falso cristão, perdi e por aí vai. E eu também pensei que a vontade de Deus estava naquele negócio. Ainda mais quando alguém diz, olha, sonhei com você, quando acontece algumas coisas e você vai se convencendo que aquilo é de Deus. Então eu aprendi uma coisa. Deus, para você, diretamente com você, é Ele que vai mostrar a vontade que Ele tem para a sua vida. Nós enfrentamos hoje uma demanda muito grande de cristãos que eles mudam de igreja, eles trocam de denominação de uma forma assim tão surreal, de uma forma tão grotesca, que eu fico me questionando. Essa pessoa está sabendo o que ela está fazendo da vida? Porque amanhã depois eu digo por experiência própria, a quantidade de pessoas que chegaram para mim e disseram assim, Pastor Valdo, eu estou saindo desse ministério e eu estou indo para outro ministério. E eu disse a ela, meu irmão, minha irmã, isso aí é a vontade de Deus? O irmão ou a irmã tem algum problema aqui com a igreja, comigo, com a minha esposa, com os obreiros da igreja? Não, pastor, é que o meu tempo aqui acabou e Deus está me levando para esse lugar, para essa igreja, para esse ministério, e é uma nova etapa da minha vida. Eu digo, então, olha, que Deus te abençoe. É a vontade de Deus? Quem sou eu para dizer Deus está errado e o Valdo está certo? Eu digo, vá com Deus, vá em paz. Só que depois de um determinado tempo, nós vamos percebendo a grande burrada que a pessoa fez. E aí ela se decepciona. Muitas se desviam. Volta para o mundo. Volta às velhas práticas. Volta à bebida, volta às drogas, volta às noitadas. E por que isso acontece? Porque ela fica envergonhada até de voltar para a igreja dela, que ela disse que era a vontade de Deus, e ela quebrou a cara. Ela se decepcionou. Ela viu que não era nada daquilo. E infelizmente tem um monte de crente com o mesmo comportamento. Estão achando que simplesmente agir pelo impulso da carne, pela vontade humana, se não deu certo aqui, vai dar certo ali. Eu quero te dar um conselho de todo o meu coração, como alguém que conhece o amor ágape. Cuidado. Muito cuidado. Porque de repente você pode não ter estrutura para enfrentar uma grande decepção. Você não pode ter uma estrutura espiritual para sofrer um grande baque na tua vida. E isso pode te derrubar. Isso pode te destruir. Então o meu conselho é aquieta. Peça a Deus direção. Espere Deus falar com você. Fale somente com Deus, não precisa falar com pessoas, não precisa sair por aí falando, ai mãe, eu estou com vontade de sair dessa igreja para ir para aquela ali, me ajuda em oração. O que é isso? Não faça isso não. Porque se Deus ele te mostrar que é a vontade dele, vai haver paz. As coisas vão dar certo no meio do caminho. E por onde você passar, as coisas fluirão, prosperarão.
Vidas serão abençoadas através da tua vida. Mas se for empolgação, empolgação é fogo de palha. Ela começa com um grande volume de chama e depois ela apaga. Então fica aqui um conselho de quem te ama. Não tome nenhuma decisão sem que definitivamente você ouça Deus. Você veja Deus te guiando. Você veja Deus te dirigindo. E então você assim vai poder dar um segundo passo e não vai se decepcionar, não vai se desiludir. Eu já disse aqui na Motivasat e disse nas igrejas em Apucarana, em Maringá, em Jandaia do Sul, em Mandaguari. Eu já disse. Eu disse lá em algum culto. Eu não estou aqui no estado do Paraná com a minha esposa porque eu caí de paraquedas de São Paulo para o Paraná. E hoje eu vivo em paz, muita paz. Hoje eu louvo a Deus por voltar a fazer o programa de rádio, porque em meio à pandemia que estamos enfrentando, temos um meio de comunicação que podemos ensinar um pouco a palavra de Deus, que podemos falar da palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, eu prego em todas as igrejas, não estou restrito. Vou para Apucarana, tenho aqui a minha em Jandaia, vou para Mandaguari, vou para Maringá, estou sempre fazendo a obra de Deus. E eu falo para você, querido irmão e querida irmã, o que nos faz prosperar em nosso caminho é essa paz, é essa quietude, é essa harmonia que eu tenho no relacionamento com o meu Deus. É isso que prova e que dá certeza de que estou no centro da vontade revelada de Deus. Não vim para me aventurar, vim para desenvolver um trabalho ao lado do bispo Isaac Souza. E assim estamos fazendo. Então, se você quer que a tua vida ela não fique sem direção no meio da tua jornada cristã, por favor, pare. Não se convença com uma ou duas pessoas, porque Deus continua falando conosco e Deus continua agindo em favor das nossas vidas. E eu vou lhe dizer outra coisa. Jesus ensinou isso, eu vou te mostrar aqui. Não estou falando as coisas aleatoriamente, estou falando as coisas embasado na palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 6. Nós vamos na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para um desenvolvimento de oração. Jesus ele nos ensina algo dentro da oração do Pai Nosso, e é algo tão rico, é algo tão precioso, é algo tão valioso, que se nós olharmos para essa oração e descobrirmos o sentido de cada palavra, então nós descobriremos como realmente tanto a vontade secreta como a revelada, ela está no controle e no domínio de Deus. Repito, se hoje eu quiser comer frango, a minha vontade é comer frango, eu compro frango. Se a minha vontade é comer um bife com batata frita, eu vou lá buscar 1 quilo de bife e para comer com batata. A minha vontade, essa vontade, Deus não vai impedir, sabe? Não vai impedir. Agora, a vontade que vai reger a minha vida, a vontade que vai conduzir a minha vida, para que eu não dê cabeçada na vida, para que eu não caia, para que eu não tropece, para que eu não me decepcione, para que eu não viva deprimido pelos erros, pelas falhas e pelas perdas da vida, eu preciso descobrir que a vontade de Deus precisa reger, dirigir, conduzir a minha vida. Você consegue entender isso? Dá para parar a tua vida hoje para começar uma nova trajetória na presença de Deus, mas sendo guiado no centro da vontade revelada dele? Você consegue fazer isso? Então para tudo. Recomeça do zero. Porque pode ter certeza que Deus vai mostrar o que ele de fato quer realizar e operar na tua vida. Diz assim Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. 2 ambientes, espiritual e físico.
tanto na terra como no céu. Nós temos no verso de número 10 de Mateus capítulo 6, o próprio Deus, ele mostrando que a vontade dele é que rege tanto âmbito espiritual como âmbito físico. Então Jesus, no versículo de número 10, ele está mostrando que a vida do homem, ela depende da vontade de Deus. Lembram ontem quando eu falava da criação de Deus, inclusive Efésios 1 e 11, Paulo ele diz algo interessante, Efésios 1 e 11. Olha só, cadê Efésios 1 e 11? Diz assim: nele digo-vos, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele fez tudo. Dentro do universo, dentro da criação dele, nós nunca questionaremos por que a zebra tem parte branca e parte preta. Ah, se fosse eu colocava uma amarela e uma azul. Por que a zebra tem parte branca e parte preta? Por que o papagaio tem que ser verde e não amarelo? Você vai saber me responder? Não. Quem foi que salgou a água do mar daquele jeito? Você consegue me responder isso? Por que tem animais que conseguem viver dentro daquela água salobra que é o mar, e já o de água doce, se você colocar ali, ele morre e vice-versa? Você consegue entender por que o animal que vive na água salgada, se colocar na água doce, ele morre, e se pegar o de água doce e colocar na água salgada, ele morre também? Você consegue explicar isso? Não. Você consegue explicar como é que um animal de 4 a 6 toneladas, o elefante, mantém aquele peso comendo apenas grama, não é um animal carnívoro? Consegue entender essas coisas? Você nunca vai conseguir entender o universo. Você nunca vai conseguir entender a criação de Deus. Você nunca vai conseguir entender essas riquezas que foi a vontade de Deus em ter feito daquela forma. E vários outros animais que eu não vou ficar gastando tempo falando disso aqui, mas a única coisa que eu quero que você compreenda, meu irmão e minha irmã, que da mesma forma que Deus ele criou o universo, ele fez tudo do seu jeito, da sua forma, e hoje nós não contestamos, nós confirmamos e afirmamos que tudo foi muito bom. Desde as ervas que nós comemos, os vegetais, os legumes, as frutas, animais de todas as espécies que nós também podemos nos alimentar, seja do céu, da terra ou da água doce ou água salgada, nós nos alimentamos com eles. Desde tudo isso, nós nunca compreenderemos a vontade total de Deus na criação do universo, porque sempre vai ter mistério. A ciência tenta descobrir as razões e as causas, mas nunca obtém uma resposta. Então, para a minha vida e para a tua ter um sentido, nós precisamos observar que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele disse: seja feito, Pai, a tua vontade. Nos dois ambientes, céu, espiritual, terra, plano físico. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Eu quero que você viva esta vontade de Deus. Desfrute da vontade de Deus. Mas não precisa de alvoroço, não precisa de pânico, não precisa de desespero, não precisa de ansiedade, não precisa de nada disso. O que precisa é orar. O que precisa é você apresentar a Deus aquilo que de fato é a vontade dele na tua vida. E ela se cumprindo, certamente você será abençoado por ela. Amém? São 9 horas e 46 minutinhos. Eu sou o pastor Valdo Figueiredo. Deus abençoe a tua vida. Cumpra na tua vida toda a vontade que ele tem para você. Amanhã vamos falar um pouquinho da vontade permissiva de Deus. E eu tenho certeza que você, passando o dia, pensando, meditando nessas questões, certamente você experimentará toda a vontade de Deus na tua vida. Antes de terminar o nosso programa,
Lembrando você que às 15 e às 19 horas e 30 minutinhos eu estarei na Avenida Souza Naves 495, centro de Jandaia do Sul, esquina com a Caixa Econômica Federal, em 2 horários, 15 e 19 horas e 30 minutinhos, para junto nós orarmos e clamarmos a Deus pelo socorro de Deus. Também, meu irmão e minha irmã, eu peço que você continue nos ajudando, mantendo a tua fidelidade com Deus no que diz respeito ao teu dízimo, à tua oferta. Vá hoje a uma agência do Banco Bradesco, deposite a tua oferta de amor, deposite o teu santo dízimo e nos ajude a continuar propagando, anunciando, falando desse Deus de amor, desse Deus de graça, desse Deus de misericórdia. O banco é Banco Bradesco, a agência é 6254. A conta corrente é 10249, dígito 0. Conta corrente 10249, dígito 0. Você pode estar ali semeando neste solo, que é um solo fértil, e certamente Deus te abençoará. Deus cumprirá o desejo e a vontade que Ele tem na tua vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor cumpra cada propósito que Ele tem para que você viva melhor aqui nesta terra. Eu aguardo por você 3 ou 7:30 da noite. Um ótimo dia, um dia abençoado e siga sempre mudando de vida. Deus os abençoe. Tudo bom, meu querido?